relacionamentos saudáveis existem? Eu acho que antes da gente responder a essa pergunta, a gente precisa saber o que a gente está chamando de um relacionamento saudável. Porque eu acho que a gente está num de dois pontos. Ou a gente está tão desesperado para estar em um relacionamento que a gente começa a se contentar com qualquer coisa que advenha dele, porque é melhor estar com alguém a estar sozinho. Ou a gente tem idealizado tanto a questão de relacionamentos que a gente parte do pressuposto que se houver qualquer conflito, isso significa que o relacionamento não seja saudável. Há algum tempo eu lancei uma proposta e eu perguntei às pessoas se elas preferiam que eu fizesse primeiro uma série de vídeos falando sobre filmes que trazem relacionamentos saudáveis ou uma série de filmes que tragam relacionamentos tóxicos. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas escolheu que eu falasse sobre relacionamentos saudáveis. No entanto, eu fiquei com uma certa impressão de que as pessoas escolheram relacionamentos saudáveis porque elas estavam desesperadas por saber que sim, eles existem, e talvez até mesmo como um desafio, tipo, duvido que ela ache. A minha própria filha, quando eu estava revendo o Diário de uma Paixão, ela me disse, mas como assim esse relacionamento é saudável? Ela mesma está dizendo que eles brigam constantemente. E eu respondi, e quem disse para você que um relacionamento em que haja conflito, ele não é um relacionamento saudável? Então, gente, vamos falar sobre filmes? Eu não escolhi um, mas eu escolhi alguns filmes que eu revi, alguns filmes que eu vi pela primeira vez e que eu acho que são exemplos de relacionamentos saudáveis. Eu tenho um fraco, particularmente, por filmes que trazem diálogos. Por quê? Porque o grande investimento e o grande desafio de um relacionamento é exatamente conseguir conversar com seu parceiro. É engraçado que no começo do relacionamento parece que as pessoas falam e conversam e elas muitas vezes não têm tanto escrúpulo. Por quê? Porque na verdade, assim, eu não sei se isso vai dar certo, eu não tenho grandes expectativas, então eu acabo me liberando, eu acabo falando sobre o que eu penso com muita tranquilidade. O ruim é quando desde o começo do relacionamento eu já faço o possível para convencer aquela pessoa de que eu sou uma boa companhia, de que eu sou uma pessoa muito agradável, e eu evito assuntos desconfortáveis e eu evito falar sobre as minhas preferências. Eu acho que em algum momento lá na frente eu vou poder, trazer essa questão à tona. E na verdade é o contrário, Se eu não consigo dizer quem eu sou, como eu sou, o que eu penso logo no começo de um relacionamento, não é depois que eu vou conseguir fazer isso. E aí, assim, filmes como, por exemplo, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, A Lancheira, que tem um enredo um tanto quanto parecido, são filmes que me atraem profundamente. São filmes que falam de pessoas que nunca se encontraram pessoalmente, mas que através do diálogo, através de cartas, elas puderam expressar-se e mesmo à distância elas se sentiram compreendidas. E isso é um dos caminhos para que a gente possa estabelecer um relacionamento enquanto sendo saudável. É eu poder falar livremente aquilo que eu penso. Infelizmente, a maioria das pessoas só consegue fazer isso se for à distância. Por quê? Porque eu não tenho necessariamente um envolvimento emocional. A perda do parceiro, a possibilidade de perder o meu parceiro, uma relação de codependência, ela me limita nesse aspecto. Ela faz com que eu fique o tempo inteiro medindo as minhas palavras. E muitas vezes eu estabeleço o outro como sendo o meu algoz. Não, eu não posso ser quem eu sou porque o outro me oprime, mas muitas vezes eu nem tentei ser quem eu sou. Então uma das coisas que eu vou chamar num relacionamento, de um relacionamento saudável, é inclusive a capacidade de que eu brigue com você em pé de igualdade. Eu me sinto confortável para falar e eu me sinto confortável para ouvir. Eu me sinto seguro para expressar a minha opinião e a minha diferença e eu deixo você também seguro para isso. Isso eu acho que assim, é a chave para que a gente possa estabelecer qualquer tipo de contato e, na verdade, qualquer tipo de relacionamento. No Diário de uma Paixão, eles falam um com o outro, eles se expressam, nem sempre da maneira mais cordada possível, mas eles chegam ao entendimento, eles não se agridem. Eles conseguem respeitar esse limite e eles conseguem dizer das suas preferências. Dizer da minha preferência não é um ato de violência. Dizer da minha preferência não é um ato de desrespeito em relação a você. Não me sentir à vontade de poder dizer da minha preferência vai começar a preocupar.
Harry e Sally, que é um dos meus filmes preferidos, é um filme também baseado em diálogos. Eles conversam praticamente o filme inteiro. E eles se descobrem grandes amigos antes mesmo de descobrirem que são apaixonados um pelo outro. Essa também é uma questão muito importante, né? A paixão avassaladora não vai durar todo o tempo de um relacionamento. E o que vai ficar quando não houver mais a paixão avassaladora, se eu não tenho nenhuma afinidade com a pessoa com quem eu escolhi me relacionar? O Alain de Botton, filósofo, fala muito sobre isso, sobre a importância da gente fazer alguns combinados com as pessoas com quem a gente começa a se relacionar. O que você gosta, o que você não gosta, qual é o limite? Isso vale para a religião, para a política, para a criação de filhos. Isso vale para questões sexuais. Muitas vezes, depois é que você vai entender como é que funciona, né, o desejo do parceiro, e muitas vezes não tem muito a ver com você. E você se sente na obrigação de agir de uma determinada maneira, porque, do contrário, o relacionamento não vai persistir. O que é muito importante? Eu acredito que um relacionamento saudável é aquele que ambos desejam o melhor um para o outro. Quando um relacionamento ele vislumbra só uma de duas pessoas, a gente já vai verificar um problema. Então, quando eu estou com você e você está bem, mas quando você fica doente, como o diário de uma paixão, e ainda assim eu me dedico a cuidar de você, porque eu gosto de estar com você, independente de quão bem você esteja, isso é um movimento de dedicação. Não implica necessariamente que eu abra mão da minha vida, da minha existência, das minhas preferências, mas de que eu queira que você esteja bem e que eu invista também na sua felicidade. Eu brinco muito que se num relacionamento eu desejo que você esteja bem e você também deseja que eu esteja bem, a gente chegou num ponto de empate. No mínimo é um empate, porque os dois estão desejando a mesma coisa.